Essas foram as últimas imagens registradas de Gisele Kelly. Na madrugada do dia 19 de julho de 2017, Gisele voltava de sua comemoração do 37º aniversário. Ela havia aproveitado aquela noite com seu namorado, que também era o seu chefe no trabalho. Mas, na verdade, Gisele estava descontente com o relacionamento e o homem sabia disso. Era só uma questão de tempo para ele ficar solteiro novamente, e era isso que ele iria impedir. O homem agiu de uma forma fria e muito covarde, planejando um crime brutal. Ele esperou por um momento em que Gisele não desconfiasse do que estaria prestes a acontecer, e a data que ele escolheu foi o aniversário dela, dia 18 de julho. Mas antes de acompanhar esse caso, se você ainda não é um inscrito aqui do canal, já se inscreve aqui embaixo. Eu tenho mais de 100 vídeos inéditos aqui no YouTube com um tema voltado a feminicídio e violência doméstica. Então se inscreve aí e ativa o sininho de notificações, porque toda terça e toda sexta saem casos novos. Também me segue lá no Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. E clica no botão do gostei aqui embaixo, porque me ajuda muito na divulgação. Lembrando que o intuito dos meus vídeos nunca é suspeitar as vítimas e muito menos os seus familiares. Pelo contrário, meu intuito na verdade é conscientizar as pessoas sobre esses assuntos e não deixar com que esses casos caiam no esquecimento. E se você tem alguma sugestão de caso, deixa aqui nos comentários para que eu possa trazer em algum vídeo futuro. Todos os casos dados, bora pro vídeo. Gisele Kelly Tavares dos Santos tinha 37 anos quando tudo aconteceu, no ano de 2017. Ela nasceu em 18 de julho de 1980, no estado de Pernambuco. Ela morava em Rosarinho, um bairro de classe média localizado na zona norte de Recife, em Pernambuco. Gisele era considerada por todos uma pessoa muito companheira. Ela dificilmente brigava com alguém e as pessoas sempre a queriam por perto. Ela também era vista como uma mulher muito extrovertida. Onde quer que ela estivesse, animava o ambiente. Tinha na época um filho de 15 anos, de um casamento anterior. O adolescente disse que amava muito a mãe. Aos 34 anos, Gisele estava à procura de um novo emprego. Ela foi contratada pela empresa Promult, que era uma distribuidora e comércio de produtos de higiene. Lá, ela iniciou com o cargo de recepcionista. No trabalho, ela conheceu Wilson Campos de Almeida Neto, que era o dono da empresa. Os dois rapidamente se aproximaram e ali se formou uma relação. Wilson estava em processo de separação de um casamento que durou mais de 20 anos. Com a ex-mulher, ele teve 4 filhos. Gisele e o Wilson se viam todos os dias na empresa, e de recepcionista, ela passou a ser a sua secretária pessoal. Na empresa de produtos de higiene, também trabalhavam os irmãos da Gisele, mas não sabemos se eles entraram antes ou depois dela. A família conta que nunca incentivou ou apoiou a relação dos dois, pois o Wilson era um homem difícil. Quem conversava com ele o achava ignorante, e ele também foi descrito como uma pessoa agressiva. Porém, Gisele era uma pessoa muito reservada, e quase nunca falava sobre a relação com amigos e familiares. A única pessoa que chegou a comentar sobre o casal foi um vizinho deles, que de tanto ouvir as brigas, disse que o relacionamento era conturbado. Eles ficaram juntos por aproximadamente 3 anos, e nesse período, os dois chegaram a morar juntos por 6 meses. O apartamento número 404 ficava localizado diante a Praça do Rosarinho, na zona norte de Recife. O imóvel era de um amigo do Wilson, que estava alugando para eles. Nesses 3 anos de relação, Gisele foi promovida de cargo 2 vezes, de recepcionista para secretária e depois para diretora financeira. Wilson a promovia de cargo, porque queria a namorada cada vez mais perto dele. Além de ser um homem ciumento e possessivo, ele ainda era perigoso. Isso porque ele tinha uma predileção por armas, fazia coleção de espadas, facas e armas de fogo. Wilson tinha autorização da Polícia Federal apenas para portá-las no trabalho,
por questões de segurança na empresa. Mas, em uma certa ocasião, foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo por conta de um disparo efetuado na garagem do seu prédio, em maio de 2016. O síndico do edifício prestou queixa na delegacia quando o Wilson disparou no estacionamento do prédio com uma arma de fogo. A arma foi recolhida e, posteriormente, ele teria adquirido uma outra. O fato foi investigado pela delegacia, que concluiu que o tiro foi acidental. Ele justificou que, devido ao transporte de valores que fazia sempre sozinho, ele manuseava a arma fora de casa. Wilson foi indiciado por porte ilegal, porque, apesar de ele ter o registro da arma, o disparo foi feito em um local habitado, sendo que ele tinha autorização para portar o revólver calibre 38 apenas na sede da empresa. Mas ele não usava a arma apenas em questão de segurança. Ele usava para amedrontar os funcionários. Há relatos de várias pessoas que trabalhavam lá, que Wilson disparava tiros com frequência. Além disso, eu achei em alguns sites que ele teria problemas na ingestão de álcool e sempre que bebia ficava violento. Conforme o tempo passava, mais Gisele conhecia o lado agressivo do homem. Ela começou a se afastar da família e mudou seu estilo de roupas, comportamento muito comum em vítimas de relações abusivas. Como uma mulher muito independente e segura de si, ela sabia que a relação não continuaria bem. Antes que tudo desse errado, iria terminar com o Wilson. Ela estava descontente com o relacionamento e o homem sabia disso. Era só uma questão de tempo para ele ficar solteiro novamente. E era isso que o Wilson queria impedir. O homem agiu de forma fria e muito covarde. Ele esperou por um momento em que a Gisele não desconfiasse do que estaria prestes a acontecer. E a data perfeita era o aniversário dela, no dia 18 de julho. Nesse dia, Gisele sairia para jantar com o seu filho adolescente e depois se encontraria com o Wilson. E foi isso que aconteceu. Os dois se encontraram em um bar famoso na região e lá ingeriram muita bebida alcoólica. Ao voltarem para o apartamento, câmeras de segurança os flagraram entrando de carro no prédio e subindo o elevador. Nas imagens, era perceptível que os dois estavam embriagados, porém não em níveis iguais. Gisele tinha dificuldades para caminhar, inclusive sendo carregada pelo namorado. Ele, por sua vez, caminhava normalmente, sem pressa ou dificuldades para se equilibrar. Wilson abraçava a mulher e parecia a tratar com carinho. Porém, o que estava por vir era o oposto disso. E essa foi a última vez que as câmeras registraram Gisele ainda com vida. Ao entrarem no apartamento 404, a mulher vai direto para o banho, pois estava cansada e iria dormir. Isso era por volta de 00:40 do dia 19 de julho. Quando Gisele já estava dentro do banheiro, Wilson pegou seu celular escondido. Ele entrou no WhatsApp da Gisele e encontrou uma conversa com seu ex-marido. Não sabemos o conteúdo dessas mensagens, mas, pelo que eu li, não parecia uma traição em si. Provavelmente, seu ex estava lhe dando feliz aniversário. É possível que o Wilson também tenha visto as conversas da namorada com as amigas, onde ela relatou que queria terminar o relacionamento. Vendo isso, o homem ficou furioso e foi movido por uma ira fatal. Covardemente, ele abriu o cofre onde guardava as armas, pegou a sua nova aquisição, um outro revólver calibre 38. Ele caminhou até o banheiro e, quando abriu a porta, encontrou a namorada sentada no vaso sanitário. Não pensou duas vezes e nem hesitou. Deu apenas um tiro, mas foi certeiro. Atingiu a cabeça de Gisele, que perdeu a vida na hora. Depois disso, as câmeras de segurança voltaram a registrar a movimentação. Uma hora depois, por volta de 1:40 da madrugada, Wilson entra no elevador carregando uma sacola grande.
Ele estaria fugindo da cena do crime. Com ele estavam algumas roupas, documentos e o celular da Gisele. Antes de sair, ele apagou as mensagens trocadas entre ela e o seu ex-marido. As últimas cenas gravadas foram de Wilson saindo com um carro do estacionamento. Ele manobrou o veículo com tranquilidade e, ao chegar no portão do prédio, fez uma ligação para sua prima. Ele pediu que ela fosse para lá, pois teria acontecido um acidente no imóvel. A mulher, que não quis se identificar, chegou no apartamento por volta de 2h30 da madrugada, se encontrou com Wilson e recebeu a chave do imóvel. O homem disse apenas uma frase e foi embora. A arma disparou e acabou matando a Gisele. A prima rapidamente chamou a polícia, que chegou mais ou menos meia hora depois. Os policiais chegaram e encontraram a vítima caída no banheiro, sem roupas, com uma marca de tiro em sua cabeça. Infelizmente, não havia mais nada a se fazer. No apartamento, eles não encontraram documentos nem aparelhos celulares, pois o Wilson havia levado. As investigações começaram e a principal linha era de homicídio. Porém, a tese de feminicídio passou a ser discutida quando descobriram que o Wilson não aceitava o fim do relacionamento. Uma perícia foi feita no apartamento 404 e confirmou que o crime ocorreu no banheiro, pois não foram encontradas manchas de sangue nos outros cômodos da casa. A arma do crime foi levada pelo suspeito, mas a bala utilizada foi encontrada presa no cabelo da Gisele. Era da arma que estava registrada no nome do Wilson. O ferimento indicava que o tiro foi dado a queima-roupa, ou seja, efetuado a pouquíssimo espaço entre o revólver e a vítima. Com todas essas provas, o mandado de prisão temporária foi concedido e Wilson foi encontrado pela polícia no bairro dos Aflitos, na casa de seus parentes por volta de 11 da manhã. Ele entregou a arma do crime e o celular da Gisele. No seu depoimento, ele alegou que o tiro foi acidental e que não tinha intenção alguma de tirar a vida da namorada. A versão que ele combinou com sua advogada dizia que o Wilson estava abraçado com a Gisele no banheiro enquanto praticava jogos de amor. Não deu para entender muito bem, mas esse jogo era realizado quando ambos estavam sob efeito de álcool. A advogada sustentava a ideia de que Wilson teria sofrido uma amnésia alcoólica e efetuou o disparo sem querer enquanto a abraçava. O homem alegou que foi comemorar o aniversário da Gisele com 2 casais de amigos e que não lembra a partir do momento que saiu do bar e que havia consumido uísque, cerveja e cachaça. A advogada disse que ele tem lapsos de memória, porque tem problemas de administração de ingestão de bebida alcoólica, um problema que está sendo tratado, mas que colaborou para que o evento acontecesse de forma acidental. Porém, nenhuma dessas alegações convenceu a polícia. Primeiramente, porque o Wilson abriu o cofre para retirar a arma, e uma pessoa que sofre com amnésia alcoólica obviamente não lembraria a senha do tal cofre. Segundo o investigador, as imagens das câmeras de segurança também contradizem a versão apresentada por Wilson. O homem não tinha o andar cambaleante, muito pelo contrário, andava com firmeza e inclusive sustentava a Gisele. Ele fez a manobra do carro com tranquilidade, recolheu os pertences, levou o que achou importante do local do crime. E isso não é uma atitude de quem está embriagado a ponto de ter uma amnésia, disse o investigador. No final das investigações, Wilson pode ser indiciado por homicídio triplamente qualificado, por feminicídio, pois o crime foi diretamente ligado à questão de gênero, motivo fútil, pois foi devido a um possível término que nem havia se concretizado ainda, e sem chances de defesa para a vítima, pois a mesma estava embriagada dentro da sua própria casa e ainda estava desnuda porque iria tomar banho. A primeira audiência do caso aconteceu em dezembro de 2017 e houve um protesto de familiares e amigos pedindo pela condenação de Wilson.
Os manifestantes vestiam camisetas com fotos da Gisele em homenagem a ela. Porém, o júri popular só foi marcado no ano seguinte e até hoje não sabemos a data. Em 2019, familiares fizeram uma missa na igreja Nossa Senhora do Bom Parto, no dia do aniversário dela de 39 anos. A data ainda não havia sido marcada, e a sua mãe, de 77 anos, e o seu filho, de 17, disseram que estavam sofrendo muito e queriam que o júri fosse marcado imediatamente. Em 2020, Wilson foi solto devido à decisão proferida pelo juiz que substituiu a prisão preventiva do acusado em prisão domiciliar. Porém, o Ministério Público recorreu da decisão do relaxamento de prisão, que teve como motivo a questão de saúde do Wilson em relação à pandemia, pois o mesmo sofre de hipertensão. O Ministério Público afirma que essa não é uma especificidade prioritária, e que ele teria condições de ficar preso. Ele não demonstrou se enquadrar na faixa de risco para o Covid-19, de modo que praticou um crime bárbaro num momento de vulnerabilidade da vítima, que estava embriagada. Essas atitudes são incompatíveis com as enfermidades apontadas pela defesa. Ou seja, por que ele estaria apto para realizar o crime e não para ficar preso? Não faz sentido. Mas, até hoje, em 2022, não temos a resposta se o Wilson voltou para a cadeia ou não. O que sabemos é que fazem 5 anos do crime que está impune. O enterro de Gisele aconteceu no dia 20 de julho de 2017, no cemitério Morada da Paz, em uma cerimônia reservada. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Gisele Kelly foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta e compartilha para me ajudar na divulgação. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos.